Rock. Em especial, o Festival Rock in Rio é um festival de música idealizado pelo empresário brasileiro Roberto Medina pela primeira vez em 1985, sendo reconhecido como o maior festival de música do planeta. Foi originalmente organizado no Rio de Janeiro, de onde vem o nome. Os dados são impressionantes. Foram 19 edições desde 1985, 2.038 artistas escalados, 9,5 milhões de pessoas na plateia, 73 milhões de árvores doadas à Amazônia, 212,5 mil empregos gerados, 12 milhões de fãs online, 112 dias de magia desde 1985, 143 milhões de pessoas alcançadas nas redes em 2017. Entrando nesse clima do rock, sim, vamos falar de rock. Confiram agora essa book tag criada por mim mesma. Destacando algumas das músicas mais famosas do rock de todos os tempos. E para nós, adaptadas aos livros de Pedro Bandeira. Venham conferir e vamos conhecer mais dos livros do nosso autor favorito. 1. Living on a Prayer, Bon Jovi. O livro mais apertado do Pedro Bandeira, aquele em que os personagens vivem enrascados. Foram problemas atrás de problemas. A Marca de uma Lágrima. É o destaque inicial. Isabel, a personagem principal, Nossa Cyrano de Bergerac, que se apaixona pelo próprio primo, cujo se apaixona pela melhor amiga, e aí acaba tendo que fazer poemas para que a amiga mais conquistasse o primo e o primo mais conquistasse a amiga, e depois se envolveu num caso de assassinato e ufa, nossa, mas é muita coisa. Confiram A Marca de uma Lágrima, que foi narrada integralmente neste canal, no vídeo apontado aqui em cima e na descrição, aqui embaixo. 2. Hey Jude, Beatles. O livro mais sofrência do Pedro Bandeira. O que acontece mais coisas ruins. Vou destacar neste É Proibido Miar, o segundo livro escrito por Pedro Bandeira e lançado pela editora Moderna. É Proibido Miar trata-se de uma história que envolve um cachorro que começa a miar. E por ser diferente, ele acaba passando por situações muito desesperadoras. Será que isso vai acabar com ele ou o fará mais forte? Confiram É Proibido Miar. 3. Tempo Perdido, Legião Urbana. O livro mais apaixonado do Pedro Bandeira, aqueles salvos pelo amor. O Medo e a Ternura, baseado em O Corcunda de Notre Dame, nos mostra um lado muito belo do amor. Esmeralda, sequestrada por engano, teme cada dia mais pelo seu fim, assim que descobrirem que sequestraram a pessoa errada. E agora, quem poderá salvá-la? Teria que ser o quase mudo. Leiam O Medo e a Ternura. 4. Bring Me to Life, Evanescence. O livro mais depressivo do Pedro Bandeira, no qual o personagem central só enxerga a tristeza.
Destaco nessa Aqueles Olhos Verdes, um livro juvenil, transição infanto-juvenil, em que a personagem não consegue se enxergar como é até certo ponto, é claro. Então, se promete uma mudança aí. Querem conferir qual mudança será essa? Leiam o livro Aqueles Olhos Verdes. 5. Não sei dizer esse nome. 5. Bohemian Rhapsody. 5. Bohemian Rhapsody. Alguma coisa assim, do Queen. O livro de Pedro Bandeira em que o personagem faz coisas terríveis. Um vilão. Nesse, vamos destacar, claro, Ciúme, a hora da verdade. Yara, que é a personagem principal, faz tantas coisas ruins que a gente fica pensando, será que ela terá salvação? Confiram esse livro que acabou de ser relançado pela editora Moderna. Edição linda, hein? 6. Another Brick in the Wall, Pink Floyd. O livro de Pedro Bandeira que uma criança se sobressai. Em comparação a um adulto? São muitos! Vou destacar nessa A Flecha Traiçoeira. Vocês se lembram da história? Ela já foi narrada integralmente aqui no canal. Confiram aqui em cima e na descrição deste vídeo. Em A Flecha Traiçoeira, alguns curumins ensinam aos seus pais, aos caciques, aos seus chefes de tribo, coisas boas para se lidar, coisas boas para se fazer. Confiram essa linda história. 7. Free Bird, Leonard Skinner. Não é isso não. 7. Free Bird, do Leonard Skinner. Eu também não sei falar esse nome. Então, o livro de Pedro Bandeira que fale de morte. Há alguns que podem ser destacados, mas vamos falar de Descanse em Paz, Meu Amor. Um dos contos também já foi narrado neste canal. Podem conferir aqui em cima e na descrição do vídeo. Trata-se de um livro que gira em torno de vários contos, mas tem uma história entrelaçada. E todos esses contos de terror que envolvem a morte têm um propósito. Qual será este? Confiram. 8. Jailhouse Rock, Elvis Presley. O livro de Pedro Bandeira que se passa em um presídio ou tenha cenas nele. Destaco nesse o livro Um Crime Mais que Perfeito, de Pedro Bandeira. Este conto já foi lançado em algumas antologias e também já foi lançado em uma edição de bolso, em que conta a história de um casal e um homem que planeja a morte de sua cônjuge. Mas, como estamos falando de presídio, já dá para saber que esse crime não foi tão perfeito assim, não é? Confiram esta história. 9. Nothing Else Matters, Metallica. O livro de Pedro Bandeira que traz um personagem tímido, que não se abre com facilidade. É um clássico na vida do adolescente, por isso Pedro Bandeira destaca vários. Neste, acredito que um dos principais seja Garrote, um menino coragem. Esta história já foi lançada no passado com outros nomes. Trata-se de uma história de transição, a transição do adolescente para o adulto. Pode ter sido precoce, mas foi necessário. Ele virou de um caramujo, uma pessoa totalmente fechada em si mesma e sim, uma pessoa muito tímida, para alguém muito corajoso.
Vale a pena dar uma conferida. É um dos livros favoritos do nosso autor. I Can't Get No Satisfaction, do Rolling Stones. O livro de Pedro Bandeira, que tem um personagem que só reclama, nunca está satisfeito com nada. Apesar de ser um clássico na adolescência, vamos destacar Mariana. Ela está passando por aquela fase difícil da puberdade. Então, ela dificilmente está satisfeita com o que acontece no momento. Mas tem uma hora em que ela cai em si. Aquela parte em que talvez os hormônios estejam mais ajustados. Vale a pena dar uma conferida. Uma das histórias favoritas do nosso autor Pedro Bandeira, que já disse que, se tivesse uma filha, ela se chamaria Mariana. É muito especial. Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. O livro de Pedro Bandeira em que tem um personagem muito credo, ingênuo. Vou destacar nessa o poeta e o cavaleiro. Essa história é narrada por um cidadão civil, comum mesmo, em uma época um tanto medieval, na verdade uma realidade distópica, em que acredita em tudo o que lhe é passado. Acredita que as coisas estão sendo feitas para o bem. Mas será que estão feitas para isso mesmo? Dá para confiar nos nossos líderes? Dá para confiar num estranho que propõe uma melhora? School's Out, Alice Cooper. O livro de Pedro Bandeira em que se passa na escola. Como poder destacar outro senão Pânico na escola? Sim, ele se passa todo na escola. O crime acontece na escola. Reféns, tentativa de assassinato, tentativa de roubo, muita descoberta, muita ação, imprensa, polícia, nossa, é muita coisa. Confiram esse livro infanto-juvenil, muito bom, do nosso autor favorito. All Along the Watchtower, do Jimi Hendrix. Um livro de Pedro Bandeira em que se passa no tempo medieval. Vocês já leram a adaptação do nosso autor favorito de Os Três Mosqueteiros? Se não, é imperdível. Nem tenho mais muito o que falar, a não ser um por todos e todos por um. My Generation, The Who. Um livro de Pedro Bandeira que tem as jovens de opinião. Eu tentei. Juro pra vocês que tentei. Mas não tem como eu destacar outro que não seja A Droga da Obediência. O livro primeiro da série Os Caras, que leva toda a série Os Caras e que nos mostra como todos eles são. A característica de cada um deles. E é o marco, é o auge, é o suprassumo carro-chefe do nosso autor Pedro Bandeira, em que demonstra claramente o poder dos jovens e a força que eles possuem. Leiam A Droga da Obediência. 15. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers. Um livro de Pedro Bandeira em que se destaca um personagem muito solitário. Apesar de ter sido uma escolha, um pouco forçada, pode ser, mas foi uma escolha. Enfim, se formos pensar bem, filosofar, a solidão, estar sozinho pode ser uma escolha. Mas neste caso, vocês se lembram de Agora Estou Sozinha? Já tem um nome sozinho, né, na história. Mas tem muito mais a ser destacado. Confira o nosso vídeo de análise da Thelma, a personagem de destaque deste livro.
que está na descrição deste vídeo e aqui em cima, no topo. 16. Radioactive, Imagine Dragons. Um livro de Pedro Bandeira em que há um futuro distópico, quase apocalíptico. Vamos destacar O Vírus Final, uma história feita a convite de um grupo de imprensa. Há vários autores, entre eles o autor Pedro Bandeira. O Vírus Final também já foi comentado neste canal. Confiram também na descrição deste vídeo e aqui em cima no topo, sendo destacado para vocês agora. Será mesmo que um dia não existirá mais os computadores? Voltaremos a usar a luz de velas? Confiram esse livro. (17) November Rain, Guns N' Roses. Um amor impossível em Pedro Bandeira, aquele bem arrebatador. Amor impossível, possível amor. Em seu nome já há o destaque. Carlos Queiroz Teles escrevia esta história, mas não deu tempo. Infelizmente ele faleceu antes, e a pedidos da família Pedro Bandeira continuou. Mas se trata de uma história muito difícil e muito comum, que adolescente talvez nunca tenha tido um fetiche por algum professor. E foi isso que aconteceu com a nossa personagem de destaque. Confiram essa linda história, assim como são todas do Pedro Bandeira. Amor impossível, possível amor. Somos todos caras.